princípio está gravando, tá? Muito bem, vamos falar sobre EPC ou SPC, tá? EPC é uma nomenclatura um pouco mais antiga, né? Mas o pessoal ainda não caiu no desuso, propriamente dito, tá? Mas é mais adequado falarmos hoje em dia em SPC, que é Sistema de Proteção Coletiva. A gente fala em sistemas de proteção e não mais só equipamentos de proteção coletiva, tá? Então, EPC é equipamento de proteção coletiva, mas nós vamos falar mais em sistemas de proteção coletiva, tá? Então, o objetivo do SPC, nesse caso aqui, né? Não tem nada a ver com as dívidas de vocês aí, é proteger... Como? EPC? Equipamento de proteção coletiva. E o SPC é o sistema, né? Ele, como o próprio nome já diz, ele vai proteger um grupo ou um conjunto de pessoas. Uma coletividade, né? Como o próprio nome sugere. Essa é a questão. Então, qualquer conjunto de equipamentos ou procedimentos. Então, por isso que a gente não fala só EPC. A gente fala de sistema de proteção coletiva. Porque um conjunto de procedimentos, aquelas rotinas de trabalho, comparando ali com o piloto de avião que eu falei antes, também é um sistema de proteção coletiva, porque vai proteger uma coletividade, e não só o indivíduo em si, né? Eles são projetados e construídos e implementados com funções específicas de proteção, tá? E aí podemos utilizá-los de forma combinada. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, né? Que nós temos as NRs e as NBRs. Falamos na semana passada, né? Força de lei, NR. Norma técnica, NBR. NR, Ministério do Trabalho e Emprego. NBR, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, para o SPC, não há uma legislação específica para fabricação do SPC, vamos dizer assim. Embora nós tenhamos hoje em dia não, já tem há muito tempo a NR12, que trata de seguranças em máquinas e equipamentos, mas ela fala de maneira geral das máquinas e equipamentos, porque cada máquina e cada equipamento tem seu risco ou tem os seus perigos, né? Tá? Então, a NR10, por exemplo, estabelece os parâmetros para projeto de SPC para trabalhos em eletricidade, né? Para trabalhos em eletricidade. Então, diferente do que a gente vai ver depois, na sequência ali, do EPI. EPI tem uma legislação específica, né? Mas o EPC e SPC não. Da NR18, que trata dos SPCs e EPCs da indústria da construção civil, etc. e tal, tá? Então, por exemplo, para proteger contra choque elétrico, que tipo de EPC ou SPC podemos ter? Um sistema de aterramento. Sistema de aterramento, por mais que nós podemos e devemos tratar ele do ponto de vista técnico, então o SPDA, NBR 14006, se não me engano, é algo 14006, a norma que trata de sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Lá vai falar do aterramento do SPDA. Existem outras normas técnicas que falam de aterramento em geral. Então, para proteger contra choque elétrico, temos várias normas que vão tratar de sistemas de aterramento. Então, o sistema de aterramento é um sistema de proteção coletiva. Isolamento da tensão elétrica, então, se a gente pensar que o fio encapado, a capa do fio, também é um sistema de proteção coletiva, né?
Então, nós vamos ver que existem normas técnicas dizendo como que deve ser a capa do fio, mas ele também é um sistema de proteção. Isolamento da área, procedimentos de impedimento, etc. e tal. Né? Então, nesse caso aqui, o pessoal isolou a área aqui para que ninguém entre aqui. Agora é o seguinte, né? Isolar a área é para impedir pessoas desavisadas. Então, o que adianta colocar um cone? A pessoa entra ali embaixo, se ela quiser. Claro, se ela quiser, eu pulo ali também, agora da janela. Né? Então, assim, é obrigatório a gente fazer isolamento da área, por exemplo, para que a pessoa desavisada veja que tem uma área isolada e que ela não deve entrar ali. E vocês também não. Então, quando tem um acidente de trânsito, isolam a área, você vai dizer assim, mas aquela fita ali qualquer um passa. Claro que cada um passa, qualquer um passa. Mas não é para passar. É para você pensar, não devo entrar embaixo dessa área aí. Tá? Então, isso aqui, a utilização desses cones e isolamento de área é uma forma ou um sistema de proteção coletiva. Vai proteger a coletividade, as pessoas, os transeuntes que estiverem ali. Não só contra riscos elétricos, mas queda de objetos, etc. e tal. Aqui nós temos, por exemplo, essa haste colocada, haste de extensão colocada nos MUNCs, né, para elevar uma cadeira isolada também, para que o eletricista lá trabalhe no circuito energizado. Então, essa haste, ou lança isolante, né, de material isolante, evidentemente, com vários níveis de tensão. Então, ela está conectada no MUNC do caminhão ali, que é metálico, mas essa aqui é isolante. E a cadeira toda aqui, né, também é isolante, de material isolante. Normalmente esses materiais isolantes são nessa cor laranja aqui, né, já para chamar a atenção, e aí denota material isolante. Né? Ela é só uma haste de material isolante colocado na ponta da lança lá do MUNC elevador lá, né? No caminhão. Então, em vez de ter um guincho lá, em vez de ter uma tubulação de concreto para jogar o concreto lá em cima, é uma haste elevatória, né? Um MUNC. Em vez de ter a garra lá que pega, né? Ele é conectado tem uma forma específica de conexão lá. Então, conecta essa lança aqui, essa lança isolante, no caminhão lá, no MUNC. O MUNC é todo metálico. Então, isso aqui é isolante. Então, se isso aqui entrar em contato com os cabos elétricos, que vai entrar, inclusive, não vai energizar lá embaixo o caminhão, entende? Não vai ficar energizado lá, porque às vezes ele faz um movimento aqui, dá um vento no cabo, o cabo toca aqui, entende? Então, essa haste que vai ser levada lá é material isolante. A cadeira aqui é isolante, ou às vezes não é cadeira, é um cesto, né? O pessoal aqui na região usa muito o cesto, que o eletricista fica dentro do cesto. Só que aqui a tensão é mais alta do que essa que nós estamos falando aqui embaixo, né? Mas mesmo assim, então aquele cesto isolante, vocês podem observar às vezes não é o caminhão, né? É uma caminhonete, né? É uma caminhonetinha menor, né? Ele passa a observar como essa ponta da lança aqui é de material isolante. Essas que a gente vê mais na região aqui é cesto. É um cesto isolante também, ou isolado, né? Então, se tocar no cabo lá, não tá o operador aqui embaixo pilotando o caminhão aqui, né? Na pessoa, vamos substituir essa pessoa aqui por um passarinho que sentou no fio. O que acontece com o passarinho? Não acontece nada. Porque ele não está em contato com o solo, né? Então, ele está trabalhando aqui, muitas vezes ele trabalha, às vezes, dependendo do serviço, até sem luva. Então, ele está pegando no cabo energizado. Só que a corrente elétrica não vai passar para cá porque é isolada, né?
Então, o caminhão lá embaixo, ou seja que for, está em segurança e ele lá em cima também está. O que não pode, claro que aqui são 2 cabos da mesma fase. Então, senão não estaria tão perto assim, né? Está até suspenso aqui pelo mesmo. Então, são 2 cabos da mesma fase. Então, não tem diferença de potencial entre essas fases. A outra fase está longe. Ele está fazendo uma manutenção aqui nessa fase aqui. Então, isso é um SPC, tá? Então, comecem a prestar atenção nessas caminhões e caminhonetes aí do sistema elétrico aí, que vocês veem pela rua aí. Só que aqui, como falado ali, não é uma cadeira, é um cesto, né? E muitas vezes não. Essas mais novas, né, já há um bom tempo, o comando hidráulico está lá em cima do cesto, né, para o próprio operador fazer a... Eu acho que ele está na mão do lado de serviço, né? Se ele barbear, mas nesse caso aqui, ó, você está na mão dele lá, ele não tem comando hidráulico aqui, ó, porque esse aqui é um sistema mais alto e um caminhão maior. Então aqui é uma linha de transmissão, não é uma linha de distribuição com essa altura aqui, né? Eu acho que é por isso que eles usam o cesto, né? O carro de pé, e a caminhonetinha menor, é um pouco menor. Exatamente, Não, e o cesto é mais seguro também, né? Te deixa mais... E é um cesto de material isolante também, né? Uma resina plástica não condutora. Aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui o caminhão, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, né? Mas, ó, a haste isolante e o cesto, né? Tá? Daqui para baixo é tudo metálico, né? Tudo metálico. Então, não posso energizar o caminhão, né? Essas bolas de basquete lá nos cabos de transmissão, que nada mais são do que sinalizadores, né? São para sinalizar para aeronaves que ali embaixo tem uma rede elétrica, né? Se precisar fazer um pouso emergente, tem que tomar cuidado que ali tem uma rede elétrica. Né? São sinalizadores. Aquele acidente deu aquela tampa, né? Enroscou no cabo de transmissão. Assim. Não sei, não acompanhei. Então... tarjetas, fichas de avisos, né? Então, lembram que lá o 6º passo da desenergização era sinalizar? Então, uma das formas de sinalização é essa. Então, colocar um aviso lá, sistema, pessoas trabalhando, homens trabalhando, não mexa, previsão de retorno, tal hora, contato, fulano de tal. Isso geralmente o pessoal é meio... Aí que tá, o processo, aí, olha lá, lembre lá, quando que eu considero o circuito desenergizado? São 6 passos. Esse aqui é o passo 6. É o último. Isso. A sinalização. Então, o primeiro passo é seccionar o circuito e o último é avisar e sinalizar. Não é só esse, né? Então, se o pessoal não respeita, tal, você tem que... Por isso que o 2º passo é impedir a reenergização, colocar um cadeado lá. Que se mesmo com aviso a pessoa for lá e tentar energizar, não consegue porque está bloqueado mecanicamente. Né? Na vez que o senhor é feito um cartão desse de bloqueio, você vai lá, desliga no painel, daí ele sacado em 3 partes. Né? Uma parte fica no painel, a outra fica com o eletricista, e a outra fica com o mecânico. Né? Ele só pode ligar lá o equipamento lá depois que tiver todas as vias. Juntar as 3 partes de novo. Isso aí. Então, esse é um aperfeiçoamento, é muito comum o uso disso aí. Às vezes fica com o chefe do setor, né? Dependendo do trabalho que for fazer. Tá? Então, para impedir reenergização, tem muito uso desse tipo de... Algo semelhante a isso, né? Desse tipo de cadeado. Então, nós vamos fazer uma manutenção aqui no Instituto Federal
em toda a rede elétrica. Então, uma equipe de trabalho vai ficar comigo no bloco, no terceiro andar, outra equipe no segundo e tal. Então, nós vamos lá, colocamos, além da sinalização e tudo mais, seccionamento, impedimento da reenergização. Colocamos uma chave dessa aqui com cadeados. Então, o cadeado da equipe 1, da equipe 2, da 3, da 10. Então, só vai reenergizar a hora que todo mundo tirar o seu cadeado. Quando tiver um ali, não consegue liberar. Usam muito isso aí, exatamente. Então, por exemplo, aqui dá para colocar 6, né? Existem outros modelos também. Né? Aqui, ó, colocou um cadeadinho aqui, aquele plug industrial, né? Você fecha e bloqueia ele para... Precisa fazer uma manutenção de uma máquina portátil, né? Então, o cara... Ou você fica com o cabo aqui embaixo do braço para ninguém pegar, né? Sei lá quantos metros de comprimento tem o cabo, né? Tá? SPC contra ou para quedas, né? Andaimes, guarda-corpo, laje com proteção lateral, elevador fechado, né? Então, aqui a escada tipo marinheiro, né? Que aí tem essa guarda-corpo para você não... para diminuir a chance, né? De queda. Além dos trava-quedas, dependendo da altura, guarda-corpos, e aqui eu destaco um probleminha nesse guarda-corpo aqui, porque está muito alto aqui, né? Então pode passar o pé ali por baixo, não digo cair, mas, né? Então seria bom ter mais um anteparo aqui, né? Mas é ajustável, você consegue colocar, mas como ele está montado aqui, você consegue ajustar aqui para baixo, né? Mas como ele está montado aqui, tem esse vão aberto aqui, né? Tem uns que tem, acho que não sei se é nesse aqui que tem uma imagem. Elevadores fechados para construção civil, principalmente, né? Então, podem ver aí nos prédios que estão sendo construídos aí, se for empresa, né? Porque eu vi um prédiozinho sendo construído outro dia ali que... E assim, estou vendo ainda o pessoal trabalhando, assim, né? É pavoroso, assim, né? E eu sei, porque o meu pai trabalhou na construção civil a vida inteira, praticamente. Né? Sofreu muitos acidentes, não morreu por milagre. Inclusive, choque elétrico e queda em alta tensão, né? E assim, por falta de procedimento, né? Então, hoje em dia, você vê os elevadores, eu lembro antigamente, os elevadores da construção civil era só uma plataforma que não era projetada para transportar pessoas, diga-se de passagem. Elevador para pessoas tem que ter um projeto específico de segurança, né? Não, por isso que você não deve usar, se lá na empresa tiver elevador de carga, você não deve usar para você subir e descer. E era tudo aberto, né? Hoje em dia não, né? Tudo fechadinho e tal, tá? Sinalizado, né? Aqui, ó, esse aqui, né? Que eu destaco. Então você tem aqui um anteparo aqui para você não passar a perna e cair aí, né? Aí também, né? Sistema de montável de alumínio, né? Tá? Quando você for trabalhar em ambientes confinados, que pode ocorrer contaminação do ambiente. Que tipo de SPC eu posso ter? Ventilação forçada, alarmes, cabines isoladas, etc. Então vamos dar uma olhada aqui. Um sistema de exaustão na empresa lá, do ponto de vista de segurança, e nós temos que levar em conta que não é só segurança, porque a gente faz a associação da segurança com acidente. Então, é segurança e saúde, porque você tem ambientes insalubres que eventualmente não te causam acidente, mas vão ter, ao longo do tempo, vão ter que causar problemas de saúde. Então, sistemas de exaustão, sistemas de ventilação forçada, né? Então, também podem ser considerados SPC.
Irradiação, paredes de isolamento, alarme de escalonamento e nível de radiação, definição de rotas de aproximação. Onde é que nós vamos ter irradiação? Por exemplo, onde tem raio-x. Então, você vai ali no laboratório, ali na Digimax, fazer um exame, ali tem um raio-x. No hospital tem a sala de raio-x. Então, o técnico, vocês sabem que tem o curso técnico em radiologia, né? Então, o raio-x, ele é um raio, um nível acima na classificação do raio ultravioleta. Então, ele é mais nocivo. Se a radiação ultravioleta aí já causa câncer, o raio-x mais ainda. Imagine você trabalhar com isso. Operador de máquina de raio-x lá. Técnico em radiologia. Técnico em radiologia ganha bem, gente. Fatura uma graninha boa. Ele trabalha 6 horas por dia. Então você ganha bem, trabalha pouco, se aposenta cedo para ter câncer. Então, assim, claro que a gente está brincando, mas a ideia é essa, né? Para trabalhar mesmo. Então, você precisa ter as paredes do ambiente, não é? Ou colocar um raio-x aqui nessa sala. Mas mesmo assim, no ambiente controlado, não tem ruído? Claro. Claro que tem. Eu não sou especialista da área, nunca pesquisei, mas tem, né? Tem. Sei lá, pense num outro risco qualquer desse plano de saúde. Vamos pegar um exemplo simples, sei lá, umidade. Vou te dar EPI, vou te dar bota, vou te dar roupa. Não vou sofrer nunca, com o passar dos anos, problemas de saúde por causa da umidade? Dificilmente, né? Provavelmente vai ter algum problema, né? Então, enfim, tem todo um projeto especial. E pode ver que quando ele vai operar, ele vai atrás de um anteparo de chumbo lá, né? As paredes têm que ser revestidas para, assim, não vazar essa radiação que é raio-x, né? O raio-x, ele é um nível acima da radiação ultravioleta na classificação. Está exposto. Só que a gente é muito breve, né? Muito curto e é direcionado, né? Então você não fica assim lá. Então você recebe uma radiação curta, né? E uma vez a cada, né? Agora pensa quem trabalha ali, claro, as máquinas são preparadas para isso, mas aeroporto tem a máquina de raio-x lá que passa a bagagem, né? Lá é a máquina de raio-x. Então, tá? E existem outras máquinas que, por exemplo, não é raio-x, mas é radiação ultravioleta. Tem muito na indústria aqui. Máquinas de secagem de tinta. Máquinas UV, ultravioleta, para secar madeira ou qualquer outra. Nós temos um laboratório ali. Então a máquina é toda enclausurada ali, né? Para não vazar a radiação UV, ultravioleta. Porque é nociva, né? É nociva. Tá? Menos que o raio-x, evidentemente. Né? E o micro-ondas, a princípio, é o mesmo raio-x. O princípio, não, a radiação são formas de ondas. Eu tenho um slide que a gente ia falar sobre isso lá nessa disciplina, quando nós fôssemos falar de projetos de iluminação. O Sol, a radiação são ondas eletromagnéticas. Então, nós temos ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, que daí é a própria onda da TV, a onda do celular, conexão celular. Temos as micro-ondas, né? Então, micro-ondas, ela está no espectro da frequência aqui, eu não sei dizer os valores agora, né? Então, nós temos as ondas de rádio, e quando se vocês pegarem aqueles rádios mais antigos, tem ondas médias, ondas curtas, né? A rádio AM, a rádio FM, tá tudo aqui, sinal de TV. Aí tem
Tem os celular, sinal de celular, TV digital e tal, está usando um espectro da frequência. As micro-ondas, elas não sei exatamente, mas elas estão nessa faixa aqui, as micro-ondas. Micro-onda é uma onda de comprimento um pouco menor do que as ondas de rádio, um pouco menor. Né? Então, se as ondas de rádio são assim, e rádio, TV, celular, né, tem uma faixa de frequência. As micro-ondas vão ser assim, mais curtas. Né? A luz visível, que vai da cor vermelho até o violeta, é só um fechozinho assim do espectro de frequência. Daí aqui nós vamos ter, vamos por aqui o vermelho e aqui o violeta. E todas as cores aqui, né? O vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Né? As 7 cores do arco-íris, vamos dizer. Tá aqui. As cores que a gente enxerga. Aqui a gente não enxerga e daqui para frente a gente não consegue enxergar também. O espectro de frequência, a gente não enxerga. É luz invisível. Aqui é tudo onda eletromagnética ou luz invisível. Então nós temos aqui o vermelho. Abaixo do vermelho, nós chamamos de raios... O quê? Não. Abaixo do vermelho. Infravermelho. Então, isso, infravermelho. Aqui tem os raios infravermelhos. Aqui, ligar aqui é infravermelho. Então sai uma luz aqui que a gente não enxerga. Claro que a potência dessa onda aqui é baixa, mas a frequência está aqui, abaixo da luz visível. Então, infravermelho, aí tem um certo valor aqui que eu não sei dizer exatamente, que é depois das micro-ondas, infravermelho gera calor. Então, a onda eletromagnética que nós sentimos quando vamos no Sol e aquecemos são raios infravermelho. São raios abaixo da cor vermelho. Atenção! Sempre que vocês encontrarem alguma coisa dizendo assim, infravermelha, está errado. Então, é voltagem. Infravermelha é igual a voltagem. Está errado. Tecnicamente, o nome correto é infravermelho. Abaixo da cor vermelho. Que é o vermelho, laranjado, ou laranja, amarelo. Tá? Então, infravermelho gera calor. Então, quando nós vamos no Sol e sentimos calor, é a radiação infravermelho que está aquecendo. Uma resistência elétrica que você aquece ela fica, se você aquecer demais, fica vermelho. Então, só que ela não sai calor antes de ficar vermelho? Não sai, se você aproximar a mão assim, não sente calor? Ali é radiação infravermelho. Eu não vejo, mas eu sinto. Nós, seres humanos, não vemos o infravermelho. A não ser que a gente use um equipamento especial, uma câmera especial. Então, infravermelho é calor, tá? Esse espectro de frequência aqui, você pode pensar... Bom, não vamos confundir. Infravermelho. E aqui nós temos as cores, ou a luz visível. A soma de todas as cores vai dar a luz branca. Né? Então, a luz visível está aqui. A partir da luz visível, até aqui é visível. Daqui a gente não enxerga mais também. Então, aqui nós vamos ter o quê? Depois da violeta. O que nós vamos ter? Ultravioleta. Então, assim, ó. Infra é abaixo do vermelho. Ultra, acima. Então, a cor ultravioleta. Ou seja, a radiação ultravioleta. Ou seja, acima do violeta. Então, se aqui nós temos ondas... Aqui nós vamos ter micro-ondas. Aqui nós vamos ter a luz visível. Mais curta. O ultravioleta é mais curto ainda. Então, o ultravioleta, o infravermelho, a gente sente calor.
Ultravioleta, como é que a gente percebe ele? Aqui, ó, calor, luz visível. Como é que eu percebo o ultravioleta? Mas ser humano, assim, só o ser humano. No ser humano vai ter queimadura sem calor. Então você sai no dia nublado, sem protetor solar, e chega em casa tudo queimado. Porque a radiação infravermelho, as ondas infravermelho vindas do Sol, a nuvem consegue impedir a passagem. Mais ou menos, né? A radiação ultravioleta, a nuvem, ela atenua, mas ela não impede. Então você sai num dia nublado e volta queimado por ultravioleta. Então, a partir daqui, ó, nós vamos ter a radiação ionizante, e isso é perigoso. Tá? Porque essa radiação aqui muda as estruturas das moléculas e das células. Então, por isso que aquela ideia, sair no... Claro que aqui também, se você ficasse queimando no sol, é lógico que com o passar do tempo você vai ter problemas. Tá? Pela radiação infravermelha. Mas, você ficar exposto à radiação ultravioleta aí, sem protetor solar, você vai ter queimaduras, mas você vai desenvolver câncer de pele. Então, a radiação é ultravioleta? Não, é pior. Pior. Nós estamos na mais leve aqui das ruins, né? Porque até a luz visível não tem problema. Então, aquela luz azul da solda é o limiar aqui, é um violeta, não é bem azul, né? Então, aquela luz visível ainda tudo bem, né? Que é uma luz visível não... O problema é que não vem só a luz visível ali, né? Ali está no limiar, então está vindo muita radiação ultravioleta ali. Então, quem for trabalhar com solda aí, além de ter alta temperatura, fumo, né? A fumaça ali, metálica, você tem a radiação ultravioleta. Então, é comum a pessoa que, por exemplo, teve que trabalhar com solda o dia todo, por mais que usou máscara, se ele ficar sem de curto, porque estava calor, vai ficar tudo queimado. Então, você não pode, tem que usar luva, aquele calorão dos, né? Tem que usar. Porque você vai ficar exposto à radiação ultravioleta da solda ali, a radiação UV, daí tem UVA e UVB, que são divisórias aqui, né? Vai te causar aquela queimadura e, com o passar do tempo, câncer de pele, porque é uma radiação ionizante. Aí, se aumentar mais a frequência, mais ainda, aí vai ter o raio-x. Então, o raio-x é um nível acima da radiação ultravioleta. Então, na radiação ultravioleta, a gente demora muito para desenvolver uma doença de pele. No raio-x já não demora muito, muito assim. E aí, depois do raio-x, vai ter os raios gama, que a letra grega, se eu não me engano, é essa aqui, tipo um Y assim, não tenho certeza. Que daí é nuclear. Uma bomba atômica. É radiação gama. Daí é instantâneo. Você desenvolve a doença na hora, né? Instantaneamente. Ou lesões corporais instantâneas. Então aqui a radiação é... A onda, a frequência é muito alta. Era tão forte a frequência que a parede aqui de concreto não impede a partícula de atravessar ela. Né? O raio-x, eu revisto aqui, ó, com chumbo e outros materiais. O raio-x não escapa desse ambiente. O raio gama não. O raio gama... Então, vamos supor que tem uma situação que a área derrete, eles não vão chegar. A onda de choque chega muito mais rápido. Uma explosão nuclear? É. Mas em filme, né? Não, mas é real. É. Você... O derretimento, a expressão das moléculas pela luz, não pelo calor da explosão. É que daí é que não vem separado, né? Esse pacote vem tudo junto, né?
Quando está soldando, pensa na solda lá. Não está saindo só ultravioleta lá. Está tendo metal derretido, está vindo o infravermelho, está vindo calor junto, está vindo luz visível junto. Então o pacote vem junto. Né? Vem junto. Só que a intensidade desse pacote, né? Lá, na solda não sai esse pacote aqui, né? E nem raio-x, né? Então é um equipamento específico e materiais específicos. Tem elementos radioativos, né? Dentro disso aqui. Por isso que se chama rádio, né? Assim, eu não sei exatamente o funcionamento. A ideia dele é fazer colisão de átomos, né? Na verdade, colisão de prótons, inclusive. Então ele circula lá e tenta fazer essas partículas colidirem para ver o que acontece quando elas colidem e o que sai dessa colisão. E a radioterapia, professor? É isso aqui, é raio-x, é raio gama, porque ele é um... Eles usam para matar as células cancerosas ou cancerígenas. As células cancerosas, né? Cancerígena é que vai gerar o câncer. Cancerosas são as células que já estão com câncer. Então, assim, vamos supor, eu estou com câncer de pele aqui, ó, vamos supor. Então, eu fui lá e fiz uma cirurgia, tirei esse pedaço aqui, e tirei maior, né, para tirar essa parte ruim. Mas pode ser que tenha ficado ali, né? Então, eu faço uma radiação para matar essas células cancerosas que estão ali. Só que a radioterapia é assim, ó. Eu nunca fiz, mas eu sei o que familiares meus já fizeram. Você entra na máquina lá e o cara é que nem o raio-x, o cara só faz assim, pipa, pronto. Volta amanhã. Ele só dá um bipzinho lá. Dependendo da... E a pessoa sofre queimaduras medonhas. Assim, é muito triste. Qual que é pior, a quimioterapia ou a radioterapia? Radioterapia. Radioterapia te queima. Ele queima. Você começa assim, na hora você não sente nada, que nem queimar com... Que nem não. Queimou com solda ali, você não sente nada. 2, 3, 5 dias depois, aí o bicho pega. Se queimar o olho com solda é ruim. Mas fazer uma radioterapia, então... Por isso que a prevenção, né, quem que é fumante aí, pessoal, pare o quanto antes aí. Porque eu acompanhei meu pai até o fim da vida dele. Eu passei, inclusive, as últimas horas, meu pai morreu comigo. Né? Faleceu, desencarnou comigo, acompanhando ele. E a radioterapia, ele fez quimioterapia há muito tempo e tal. Mas a radioterapia, que daí não... Ele precisava fazer uma radioterapia aqui, então queimou tudo por dentro. Aqui, ó. Né? Você não pode... Então, imagina você tomar um chimarrão muito quente, um café muito quente. Agora multiplique isso. Né? E aí, não tem dormir, não tem nada. É sonda, né? É judiado. Então, por isso que a saúde, a gente não dá bola para a saúde. Né? Som alto, tem que tomar cuidado. Né? Vai ficar surdo, fica surdo. O tímpano, ele é uma película. Então, se você ficar forçando aquela película ali, ela fica molenga. E cada vez mais alto tem que ser o som para ela vibrar, porque ela é uma película bem fininha, né? E ela tem uma elasticidade, tá? Uma capacidade de regeneração. Por isso você não pode furar, né? É que nem um alto-falante, né? Então imagine se aquele alto-falante lá bem fininho, você pegar a película dele e amassar, deixar ela molenga lá. Ela não vai se regenerar. Para você excitar ela de novo, para ela mandar o sinal para o cérebro, vai ter que ter um som cada vez mais alto. Então, na indústria aí, gente, vão trabalhar sempre com protetor auricular. Sempre. Aquele infra ali que é pequenininho, você guarda no bolso,
Tá sempre com ele. Aquele protetor auricular interno, cara, aquele ali você usa o dia inteiro. E eu falo porque por experiência, agora não é ninguém que me contou. E você não precisa tirar ele para ficar conversando. Então, e depois que você não tem o hábito, mas depois que você pegou o hábito, cara, aquilo ali é fantástico, fenomenal. Por exemplo, eu tenho na minha gaveta aqui, eu vou fazer um trabalho qualquer aqui no instituto, nos laboratórios, como eu tenho feito, eu levo um protetor. Tem que furar uma parede, põe um protetor. Né? Põe um protetorzinho ali. Óculos sempre, aqui em cima. Né? Agora a gente já está falando de EPI, mas acabamos desviando o assunto aí. Porque não tem volta. Não tem volta. E eu conheci um senhor, ele trabalhou... Então, assim, quando eu já tenho 30 anos de carreira. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu conheci um senhor. Ele já tinha lá seus 30 ou mais até de carreira como soldador. Então, mas ele era das antigas ainda, do tempo antigo. Então, naquela época, quando eu comecei, não se usava muito solda MIG, solda TIG. A maioria era solda elétrica. E, eventualmente, tinha uma máquina, compraram lá uma solda MIG. Então, se utilizava muito solda elétrica e a solda oxiacetilene. Né? E bem antigamente ainda, utilizava a solda carbureto. Eram as pedras assim que se jogava dentro da água lá, gerava uma reação química e fazia o gás. Enfim. Esse senhor, ele não tinha, e assim, e eu presenciei o sofrimento dele. Porque ele continuou trabalhando muitos anos na empresa lá e eu fiquei muitos anos lá também. Ele não tinha sensibilidade, ele não tinha nenhuma sensibilidade nas mãos. Nas mãos. Estava necrosado, assim. Tudo necrosado. Soldando com vareta, oxiacetilene, né? Então, quantos anos? Daí eu usando a vareta até o finalzinho, talvez, né? Quantos anos fazendo isso? Todo dia. Anos e anos. Sem luva, muito provavelmente. Sem um dispositivo de proteção. Então, a mão dele, ele não tinha tato mais. Ele tinha que pegar as coisas assim. Ele pegava assim, ó. Aqui ele não... Tava morto, assim, sabe? Necrosado. E aí, no inverno, rachava. Abria, rachava, assim. E saía um líquido, às vezes parava, fazia umas feridas, assim, tipo, não sei se alguém já teve frieira no pé aí, né? Tipo aquilo, assim, fica aquela, né? E dor demais, assim. Então ele usava umas luvas lá e, enfim, né? Ele pegava a vareta para fazer a solda assim já, não conseguia pegar assim. Então tem que, assim, a indústria, o trabalho em geral, né? Mas a indústria, ela judia demais se você não tomar os cuidados. Então usar os EPIs e os EPCs, aí como a gente vai falar, né? Tá? Então o raio-x é isso aqui, gente, tá? É radiação ionizante. A partir do ultravioleta é radiação ionizante, tem que tomar cuidado. Micro-ondas não, micro-ondas Aí tem as teorias que pode gerar doença, mas assim, não tem, pelo menos, uma comprovação. Né? Pode dar alguma interferência. Eu tinha um micro-ondas muito antigo na minha casa ali, que agora até deu defeito, eu abandonei ele. Eu ligava o micro-ondas, eu tenho um aparelhinho na TV lá, aqueles da Xiaomi, ele perdia o sinal da internet. E era dito e feito, eu ligava o micro-ondas, mais de 30 segundos, a televisão perdia o sinal da internet. Certeza. Troquei o micro-ondas, parou. Muito antigo, provavelmente estava, entre aspas, vazando micro-ondas ali. Só que a micro-onda, em tese, a princípio, ela não é nociva para a saúde, porque o potencial energético dela é baixo. Inclusive, nas universidades, tem universidades que usam forno micro-ondas ali aberto para fazer experiência em laboratório e tudo mais, tá? Muito bem. Agora, a radiação ionizante, não. Essa é nociva, né? Então, começa no ultravioleta ali. Então, por isso que as máquinas ultravioleta lá não pode ficar com as tampas abertas, né? Na indústria lá. E é fácil de pensar. Se você pegar e
pintar a peça e deixar secar natural e pintar e secar no ultravioleta, porque no ultravioleta a tinta seca instantaneamente, né? Tem alguma coisa aí, né? Como é que pode? Olha, então quanta energia tem na radiação ultravioleta? E a gente não sente calor, mas é radiação ionizante, né? Então as paredes, né? Revestimento, proteção contra projéteis, paredes de proteção. Então vai lá o mecânico com a esmerilhadeira lá na mecânica. Tem que ter um anteparo lá para... vai sair partícula volante ali, né? Então, tá? Cabines isoladas. Calor excessivo, sistemas de ventilação, refrigeração, sistemas de hidratação. Tudo isso é SPC. Então, um sistema de condicionamento de ar do ambiente é SPC. Tanto ele tem que ser mantido regularmente, né? Além de limpeza e tudo mais, né? Então, cada SPC cumpre sua função, tá? Então, a gente pode ter SPCs utilizados em conjunto, né? E a faixa de pedestre é um SPC, por exemplo, né? Então, e assim, ó, ali na sinaleira eu gosto, tenho andado de a pé pela cidade com frequência. Gosto de andar a pé. Então, você chega na sinaleira, tem que atravessar. Está sempre vermelho para o pedestre lá. Então, por exemplo, essa aqui da avenida aqui perto do Hotel Alcácer aqui, ali é só esperar, daqui a pouco fica verde para o pedestre. Mas quando eu estou de carro ou quando estou de a pé mesmo olhando as pessoas, ninguém espera ficar verde. Nas outras, ali na da ponte, ela não fica verde se você não pressionar a botoeira. Lá tem uma botoeira. Você pressiona a botoeira, espera um pouquinho, vai ficar verde para você atravessar. Lá do final da avenida também. Funciona. Eu usei ontem, inclusive. Essa aqui, ó. Essa aqui, só que tem que esperar, que é instantâneo, daí tá, o carro tá passando. Não. Ó, quando o sistema depende do usuário, a eficácia dele. Então tem faixa de pedestre? Tem, mas você tem que mostrar para o motorista que você quer atravessar a rua, né? Não pode chegar a atravessar de súbito assim, vai ser atropelado. Então lá também você aperta o botão lá, espera, ele vai ficar verde. Então usei essa aqui do Alcácer, aqui não, essa não tem botoeira. Essa tem que esperar dar a rodada. Ele faz abre todos os carros, né? Abre o pedestre. Ele abre todos os carros, daí abre o pedestre. Ele faz contínuo. Lá nessa avenida não, lá não abre nunca para o pedestre, você tem que apertar a botoeira. Aperta lá, espera. Inclusive tem sistema para deficiente visual, né? Porque se você segurar por mais de 3 segundos pressionada, ele vai dar um aviso sonoro daí, dizendo para o deficiente visual, para o cego, que ele pode atravessar e vai ficar pitando, dá um aviso sonoro lá. Tá? Então, o sistema é sofisticado. Agora, nós temos que usar de acordo também, né? Se você for atropelado e tiver vermelho para você, o motorista não vai pagar nada das suas despesas hospitalares, hein? Porque o cara atravessou no vermelho, tá vermelho. Sinal de trânsito é para o trânsito, não é para carro só. Né? E SPC precisa ser manutenido ou mantido. Então vai ser comum aí os eletromecânicos. Então um sistema de aterramento, periodicamente elas têm que medir a resistência de aterramento. Um anteparo, você tem que ver lá se o anteparo está confiável, né? Outros sistemas de SPC aí, né? Tá? Então, isso aqui é comum também, né? Tem um aviso, cuidado, piso escorregadio. Assim, desvia, né? Não vou passar ali. Já é colorido, amarelo, laranja, vermelho, para chamar atenção. Né? Sistema de lava-óleos, principalmente a indústria que trabalha com químicos em geral, produtos químicos, né? Então, o sistema de lava-óleos de chuveiro é um SPC também, né? Fita zebrada, cones, o lava-óleos aí, né?
Então, você está trabalhando lá, espirrou produto químico, né? Você vai lá na hora, né? Indústria do papel tem muito isso, indústrias químicas em geral, né? Então, guarda-corpo, né? Avisos, você tem que pensar sempre nas pessoas que vão desavisadas, né? Sistemas eletrônicos de proteção, cortinas, as cortinas que nos filmes é tudo os raiozinhos verde ou vermelho, né? Mas que na vida real é invisível porque é raio infravermelho. Então tem as cortinas, chaves de segurança e relés de segurança, né? Então, quando vocês forem fazer sistemas de segurança de máquinas e equipamentos, normalmente aí falando da NR12, e utilizar sistemas elétricos de proteção, tem que usar os relés de segurança, né? Não basta colocar uma botoeira, um fim de curso lá que vai resolver a situação, tá? Calço de retenção mecânica, proteções fixas, né? Vocês vão ter que fazer manutenção nisso aqui, né? Proteções móveis que podem abrir e fechar, né? Ou as cortinas aqui, a máquina que foi feita adequação para NR12. Então, máquinas antigas com cortinas de segurança aqui. Então, e essas cortinas, elas têm níveis de proteção. Proteção para membro, membro inferior, membro superior, para braço, para mão, proteção para dedo, né? Então, tem que fazer a proteção adequada, né? Então, e mais a cortina, né? Então, lá na portinha tinha o fim de curso, né? A chave mecânica e mais a cortina de segurança. Hã? Não é barato, não. Não é barato. Bem caro. Mas quanto custa teu braço? Porque tem uma indenização, né? Perdeu o braço, 100 mil, 200 mil reais. Pode, 200 mil, né? Tá? Então, é um negócio estranho, né? Proteções mais tradicionais, etc, né? Vai. Na hora certa. Mais cortinas. Aqui, ó, existem robôs que são chamados de robôs colaborativos. São robôs de pequeno porte. E são robôs, braços robóticos, assim. Não é robô humanoide, tá? São braços robóticos, assim, que eles são projetados para trabalhar junto com seres humanos. Então, eles não têm uma força muito grande, né? Então, se ele fizer um movimento, o robô não vai fazer um movimento involuntário, não é isso. Mas se a gente invadir o espaço do robô e o robô bater na gente, no ser humano, não vai causar dano, porque o robô ele não tem força para causar acidentes com seres humanos. Robô colaborativo, mas daí não é robô colaborativo. Esses robôs aqui são uns monstros. Então, se ele fizer um movimento rápido e acertar em você, ele te mata. Dependendo, é verdade. Ele é uma máquina poderosíssima, muita força e muita velocidade, eles trabalham muito rápido. Então, esses robôs não são robôs colaborativos. Então, eles têm que ser sempre isolados. Ele pega um bloco, um motor de um automóvel, uma porta, uma chapa de aço, movimenta como se fosse fazer isso aqui com o mouse, né? Então, ele tem muita força. Se você pegar uma pessoa... Então, essas áreas automatizadas com esse tipo de robô são sempre fechadas com cortinas, sensores de proteção. Tá? Ó, ou chaves fim de curso. Aqui, ó, as cortinas horizontais aqui. Se a pessoa entrar nesse espaço aqui, né? A máquina vai para uma posição de repouso. Existe uma posição de repouso pré-programada. Né? Se abrir aqui a porta, a máquina, o robô lá, para. Na posição que eles chamam de ponto zero, ou posição de repouso. Tá? Sistemas
de enclausuramento de máquinas para diminuir o ruído. Muitas empresas têm bastante isso, né? Enclausuramento de máquinas, porque eu deixo o barulho lá e às vezes não dá para enclausurar a máquina e clausura as pessoas, né? Então, um escritório, uma sala dentro da fábrica lá, fechado. Então, lá dentro, o pessoal que está trabalhando na planejamento de produção, o supervisor do setor, o diretor industrial, o engenheiro de produção está aqui dentro, não precisa ficar com protetor auricular, né? Porque lá fora é um barulhão gigantesco, né? Então, isso é SPC, Sistema de Proteção Coletiva. Tá? As faixas de circulação também. Sistema de exaustão. Né? Fita antiderrapante, tem um sistema de proteção coletiva. Bom, inclusive até em casa. Né? Muito bom isso aí. Beleza? Perguntas? O senhor mostraria para o senhor lá na frente da Dami lá, o pessoal da eles pegavam e desengatavam. Desengatava. Desconectava. Isso. Desconectava. Sim, depois a gente vai ver alguns vídeos aí, mas é fusível, claro. Fusível. É uma chave faca com fusível. É uma seccionadora e fusível junto. Uhum. Desconectar, isso. Ali é uma chave seccionadora e dentro tem um fusível. É aquilo ali que dá o estouro quando fecha um curto-circuito na rede elétrica aí, que dá aquele estouro. Não é o transformador estourando, é o fusível queimando. Mas não é o transformador. Senão cada vez tinha que trocar o tráfego. É que ele é uma chave seccionadora e dentro tem um fusível. Esse fusível ele é usado também para segurar a chave fechada. Então, quando queima o fusível, a chave abre. Abre a chave seccionadora. O fusível faz a própria... Ele faz tem um sistema de amarração lá que ele mantém a chave fechada. Quando queima o fusível, a chave por gravidade abre. E daí faz um arco elétrico gigante lá. Não, ele tira a chave seccionadora, põe o fusível de novo e põe a chave de volta. A chave não muda, a chave é a mesma. Só que essa chave ela sai, né? Ela é encaixada, né? Então ele tira lá, ele é comprido, né? Dentro, daí ele põe o fusível novo e sobe com a vara de manobra isolada, encaixa lá e fecha a chave de novo. Ele encaixa com a chave aberta e fecha de volta lá. Beleza, turma? Então, sim, agora é a hora certa. Vamos fazer o intervalo. 20 minutinhos aí, turma.